Espírito, porque deles é o reino dos céus. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Verbum Domini. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se alguns instantes, por favor. Temos hoje uma liturgia que, à primeira vista, pode parecer não ter nenhuma relação com esses dias de encontro. Mas isso não é verdade, porque Deus nada faz por acaso. E faz encerrar mais esse encontro em que pessoas de várias partes do mundo vieram até aqui, no coração da instituição, bem próximo de Monsenhor João, para escutar dele, porque foi ele quem esteve presente junto conosco esses dias todos, palavras que nos trouxessem esperança e um conhecimento profundo da origem das coisas, de onde, afinal de contas, nascem os arautos do Evangelho. Esta instituição à qual quero pertencer, a essa instituição à qual quero servir, porque sei que essa instituição serve e pertence à Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Já na primeira leitura, encontramos
um livro do Eclesiastes, nos falando a respeito das coisas que passam. A vaidade. A vaidade são as coisas vãs. Vaidade das vaidades, tudo é senão vaidade. O homem que trabalha com inteligência, com competência, com sucesso às vezes, se vê obrigado a deixar tudo em herança a um outro, porque ajuntou tesouros nesta terra. E nós percebemos claramente que houve um homem, que foi objeto do nosso estudo esses dias, que não pensou assim, que agiu de modo muito diferente. Já na oração do dia, que todos aí têm em mãos, fala que oração do dia é aquela oração primeira, que se reza, também chamada coleta, que se reza logo depois do glória, nos dias solenes, nos outros dias depois do ato penitencial, que pede: manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade. É o pedido. Pede a Deus para que manifeste a bondade dele. E uma bondade que é inesgotável. Em seguida, fala do que somos. Somos filhos e filhas que pedem. Pedem e imploram. Imploram porque se gloriam de ter a Deus como Criador e guia. Sabemos nós que aqueles que não têm fé, não têm a Deus nem como Criador, muito menos como guia. Mas nós que temos fé, temos a Deus como Criador e ninguém duvida. Mas pasmem, quantas e quantas vezes não temos como guia, porque nos deixamos guiar por outras coisas, não pela mão amorosa e bondosa de Deus. E essa oração é para colocar as coisas no seu devido lugar. Há, todos sabem, duas doenças clássicas na vista. Ou é a miopia, que me impede de ver de perto. É isso, né? E a hipermetropia, que me impede de ver de longe. Tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Até os médicos costumam dizer, olha, tem uma doença nova que chama presbiopia. Eu disse, que nome complicado. O que quer dizer isso? Vem do grego. Presbio, velho, ancião. Ah, depois dos 40 não adianta. 40. E aí eu me lembrei de um dito de Dr. Plínio, muito pitoresco, muito brasileiro. Ele dizia que depois dos 30, a casa começa a rachar a pintura. E depois dos 40, já vem caindo o reboco. Ora. Os médicos, um pouco mais precisos, vão dizer, padre, quando o senhor pegar um papel e fizer assim mais do que 90 graus de cotovelo, prepare-se, tem que usar óculos. Ah, agora aprendi. Não adianta, misérias de uma criatura concebida em pecado original. E o que é que nos impede de ver de perto? E o que é que nos prejudica, às vezes, ver um pouco mais distante? Um foco de visão que precisa ser ajustado. E qual é este foco de visão que precisa ser ajustado? Nós devemos viver, agir, trabalhar, construir, fazer todas as coisas que todos fazem, que sempre fizeram. Pensando, como dizia Santo Agostinho, diante de cada coisa, fazer a seguinte interrogação: Quidó subspeciebus eternitatis. O que equivale isso debaixo da espécie da eternidade? Eu vejo um grande sofrimento pelo qual estou passando e ponho uma lente de aumento. Distancie um pouco, observe e compare com a eternidade. Ah, não é tão grande assim. O que vem depois, meu Deus. Eu sou dono de uma grande fortuna. Olha, diante da eternidade, o que vale isso? É verdade, vale muito pouco. Eu que tenho grande prestígio, o que vale isso debaixo da espécie da eternidade? Muito pouco. Eu que nada tenho, sou pobre, de mão estendida vivo, contando com a caridade de todos aqueles que passam, olho para o céu e deixo minhas mãos que estavam estendidas pedindo esmolas, junto às mãos cheios de fé, e me dou conta de que aquilo que for na terra pobreza, no céu será uma riqueza sem fim.
Tudo na vida debaixo das espécies da eternidade tem o tamanho certo. E é o que a liturgia nos está ensinando hoje. Padre, eu percebo claramente que os dias chegaram. Eu acredito em tantas profecias que escutei. A mensagem de Fátima, que fala a respeito de dias terríveis. Até conheci durante esse congresso uma profecia para mim desconhecida. Em 29, ele, o senhor Dr. Plínio, previa coisas terríveis, Segunda Guerra Mundial, e até dizia que se não viesse uma nova Idade Média seria o fim do mundo. Estamos já passados quantas décadas? Chegaram, afinal de contas, os dias. Nossa Senhora falou em Fátima, várias nações serão aniquiladas. E eu aprendi no meu pobre latim que aniquilar, benenilic, reduzido a nada. Meu Deus, e eu aqui na terra, olho para minhas pobres mãos e vejo, nada tenho. Outro vai dizer, quanta coisa falta para completar. E o outro talvez interrogue, meu Deus, quanta coisa deixei de fazer. E talvez um outro, entristecido, diga com mais angústia, quanta coisa ruim eu fiz na vida. E agora, se me colhe de repente esta voz, enquanto estou falando comigo mesmo, come, dorme, aproveita, e de repente uma voz, e a própria voz de Deus disser, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Meu Deus, alguns me perguntaram, padre, vai cair um cometa? Não, não se aflijam com isso. O que deve colocar o nosso coração, com toda tranquilidade, é na devoção e na confiança em Nossa Senhora. Porque quem é escravo de Nossa Senhora, quem é verdadeiro escravo dela, aprendemos do senhor Dr. Plínio, troca com ela, deve trocar à vontade, troca com ela, já começa a trocar os próprios bens interiores e exteriores, tudo é colocado nas mãos dela, e passamos a participar dos próprios benefícios que pertencem a ela. Portanto, se eu fiz algo de ruim e sou escravo dela, ela conserta. Se eu fiz algo de bom, foi ela quem fez. E se eu faltei fazer muitas coisas, ela completa. De modo que essa é a minha confiança em Nossa Senhora, porque sou escravo dela. Olhos postos na eternidade. Como era o nosso pai fundador, como era a senhora Dona Lucília? Somente os fatos o comprovam. Certa vez, um jovem desses, assim como todos os outros, descem correndo entusiasmados na sede, que era chamada Sede do Reino de Maria, passa, tropeça num lindo vaso que Dr. Plínio tinha desde o tempo em que ele era advogado, ainda advogava, ficava no escritório dele, um vaso precioso, antigo, a qual ele tinha um grande apreço. Um apreço natural e humano que a gente deve ter as nossas próprias coisas. Ele não era um desleixado. Caiu e quebrou, espatifou. E ele, apavorado, toma aquele vaso, vai correndo, já chorando, imaginando, meu Deus, se fosse eu o dono do vaso, hein, o que faria? Ou o que fará Dr. Plínio com um vaso que eu sei que ele tem tanto apreço? Já ouvi comentar tantas vezes. Ele olha aquela pobre alma chorando com aqueles cacos de vidro nas mãos, e ele diz de louça, e ele diz, meu filho, não se aflija, sua alma vale mais do que 1000 vasos desses aí. Olha que lente esse homem usava, sabia ver as coisas do tamanho certo. Era um outro, que um carro que ele tinha acabado de ganhar, e quantos, meu Deus, cultuam a máquina, meu Deus, bato no peito, e alguém estaciona mal, ele não dirigia, bate e amassa o carro novinho, acaba de ser presenteado com aquele carro, e ele diz, é lata, amassa, depois desamassa. Medida certa das coisas, não é desleixo, é ter a medida exata. Quer ele oferecer, colocar em seu quarto, coisa legítima, quase todos aqui talvez tenhamos isso, um tapetinho no quarto, para justamente ter um certo conforto numa noite fria, e ele diz, não, no meu quarto nenhum tapete, porque na intimidade eu quero praticar a pobreza. E quando eu estiver diante dos homens por razão de necessidade, eu represento e preciso utilizar certas roupas e circunstâncias que na intimidade eu quero me abster. E aqui eu quero praticar a pobreza.
uma medida exata, e quantas coisas se poderia contar. Todos recordam do momento em que a irmã lhe oferece uma caixa cheia de joias, e percebe-se que tão preciosa que daria uma estada em Paris, pagando tudo, 3 anos, lembram-se disso. E ele manda fechar aquela caixa, devolve a irmã, porque ele preferia servir a causa católica a qual ele tinha se entregado. Aquilo não queria dizer nada para ele. Anos mais tarde, Dona Lucília, já no final da vida, ela estava já há mais de 90 anos, exatamente, já tinha feito 90, e ele estava preocupado porque o Brasil passava por uma situação difícil e talvez fosse necessário uma viagem inesperada, dinheiro curto, e ele percebe que tem que deitar a mão naquelas joias que pertenciam a ela, mas que ele já poderia administrar, porque ela não tinha mais condição de fazê-lo, já pertenciam a ele nesse sentido, e ele precisa vender. Pega e vende, sem avisar a ela, porque se avisasse deixaria aflita, porque ela não entenderia o porquê daquela preocupação dele numa situação de instabilidade que o Brasil vivia. Ora, quando ela descobre, mexendo nos achados, que as joias tinham sumido, quantos de nós, vendo as joias que a gente juntou a vida inteira, ai, chorava, meu Deus, o que aconteceu, roubaram. E ela pergunta, o que houve? Muito discreta, percebeu, aquela que auxiliava, que foi o Dr. Plínio que tinha pego. Ela imediatamente não disse nada e até o fim da vida sequer perguntou para ele por que ele pegou. E ele percebia, porque tinha discernimento dos espíritos, uma certa aflição dela. Eu não entendo por que ele pegou. Mas se ele pegou, está bem feito. E ele dizia, não posso dizer para ela. E ela foi para o céu, levando aquele mérito que valia muito mais do que aquelas joias todas. Que maravilha! Que paz de alma tem aqueles que não têm apego às coisas desta terra. E às vezes, notem bem, o apego não é só ao dinheiro, à fortuna, porque Jesus no Evangelho vai dizer claramente, vai falar aqui, de que a pessoa pode ter, inclusive, apegos, não somente a um bem material, fala aqui abundância de bens, no plural, porque muitos são os bens que podem causar apego, inclusive aqueles que não tiverem dinheiro nenhum, hein? E conta um exemplo de um santo, Santa Bernadette Sobirur, aquela virgem juvenil, novíssima, que viu Nossa Senhora em Lourdes, grande aparição, que faria dela uma pessoa célebre e famosa. E Lourdes já estava sendo visitada por pessoas de todas as partes. E ela, num convento, onde Nossa Senhora não lhe aparecia mais, uma freira, que talvez já estivesse sofrendo de ou hipermetropia ou miopia, não sei, disse para ela, irmã, já se deu conta de que Lourdes está famosa, hein? Todo mundo fala de Lourdes, daquela água que está fazendo milagres em todas as partes. E Nossa Senhora foi quem lhe apareceu. Ah, ela não lhe aparece mais, não é? Como é que é isso? Qualquer um ficaria perturbado. Deus rompeu comigo. Não. Que disse Bernadette? O que diria qualquer santo? Irmã, o que a gente faz com a vassoura depois que varre a sala? A irmã não entendeu a pergunta. Ela está falando de Lourdes, ela está falando de milagres, ela está falando de Nossa Senhora, e vinha esta freira falar de vassoura e de sala suja que varre. Mas ela responde, guarda a vassoura, né? Pois é, foi o que Nossa Senhora fez comigo. Quando precisou, usou. Quando não quis mais, guardou. Que paz de alma! Não precisa de psicólogo, de psiquiatra, de nada. Remédio, para quê? Este é o remédio. Irmão, se nascesse de novo, diz aqui São Paulo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado.
Vive nesta terra com o olhar posto nas coisas altas. Aí tudo tem o seu devido valor. Dr. Plínio, numa ocasião, ele, não sei se cansa, eu estou aqui lembrando de coisas, porque eu tenho um relógio aqui que eu nem olho direito, porque eu tenho um outro na minha frente que é mais violento, hein? Porque quando ele começa a baixar o ponteiro assim, aí eu já sei que chegou a hora. Ele, um jovem que está entre nós, ele que está lá em cima no coro, não vou denunciar o nome dele, claro, ele estava na sede do Rei de Maria, e lá nessa sede às vezes guardava algumas coisas que pertenciam a ele, para facilitar, não ter que pegar alguns objetos que estivessem mais à mão. Um dia de frio, por exemplo, tinha um pullover que pertencia a ele, um agasalho, e ele guardou numa gaveta qualquer e não teve talvez os cuidados devidos. Se fosse ordem segunda, guardaria direitinho, colocaria ali um antimorfo, sei lá, eu não sei, mas o homem já viu, né? Enfia na gaveta e fica por isso. E uma traça foi lá e roeu. Esse é o tal tesouro que a traça rói, não tem jeito, foi lá e roeu mesmo. E quando ele se deu conta, ele ficou aflito, meu Deus, roeu o pullover. E o que eu vou fazer? Vou pedir perdão a ele, doutor Plínio. Mas ele era um bom negociante. E chegou, mas já que roeu, ele não vai usar mais esse pullover assim furado. Já que ele não vai usar, fora não posso deitar. Eu pego isso daqui e guardo para mim, relíquia de primeira categoria, né? Então o argumento dele, bom negócio, doutor Plínio, o senhor, peço perdão, o senhor pediu perdão pelo que fiz e guardei de modo inadequado, está aqui todo furado. Mas eu lhe peço, além do perdão, algo mais. Porque, aliás, a palavra perdão quer dizer isso, né? Perdonare, deu mais do que a gente merecia, do que pediu. Então, já que ele já, um pouquinho mais, por que não? O senhor podia deixar esse pullover para que eu pudesse guardar comigo? Resposta dele. Qual é a resposta que vocês acham que ele deu? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Como? Que sim? Ele disse não, de jeito nenhum. Meu filho, um pullover furado? Amadeu, traz para ele um pullover novo do meu armário que eu quero dar para ele. Ora, daria eu, mas ele não. Porque ele não sou eu, nem eu sou ele. Ele não daria, como ele não deu. Assim era este pai quando estava aqui na terra. O que ele não será capaz de fazer por nós quando estiver no céu? E estando no céu como está? Ora, o evangelho de hoje diz o seguinte, que do meio da multidão, e quando a liturgia fala de multidão no evangelho, se deve sempre interpretar de modo muito especial, porque Jesus, quando fala aos discípulos, é um número reduzido, lição para eles. Quando ele vai falar à multidão, lição para todos, e ninguém aqui escapa. Um homem do meio da multidão diz a Jesus, mestre, chama Jesus de mestre. Dizer que ele era mestre significava reconhecer nele um doutor na lei e aquele que era, portanto, um teólogo, mas também um juiz, aquele que deveria resolver situações de divisão, de bens, inclusive. Era o costume fazer isso. Um irmão que herdasse uma fortuna, o primeiro deles herdava pelo menos um terço, conforme o caso, e o resto dividia com os outros. E calcule, famílias numerosas, como é que ficava um pedacinho para cada um. O primeiro herdava a casa, uma espécie de morgadio, como havia em Portugal depois, e os outros herdavam o que sobrasse, para garantir a perpetuidade da família. Esse aqui, pelo que se percebe, devia ser o irmão mais novo, um Benjamim, que viu que a parte dele não ia ser muito razoavelmente colocada, e diz, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. E aqui já vem a miopia desse pobre coitado, porque os pais, quando vivos estão, costumam unir os filhos. Às vezes os filhos, quando os pais ainda vivos se encontram, se dividem por causa de brigas. Quando o pai morto está, todos se juntam em derredor do esquife, do caixão do pai morto, do pai ou da mãe morta. Mas quando enterram, se dividem novamente por causa da herança. Sempre assim. Nunca ouvi dizer que os homens se unissem por causa de herança. Eles se dividem. Dividem por quê? E vem e diz a Jesus, Jesus, resolve essa situação.
Jesus responde: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Que coisa estranha, Jesus não é juiz? Vamos rezar daqui a alguns instantes que ele vai julgar vivos e mortos. Ele sabia que era juiz, porque Deus, ele diz que não é juiz. Notem bem, ele não é juiz para dividir bens terrenos, ele é juiz para distribuir bens eternos. Não é juiz para dividir, é juiz para distribuir bens eternos. Esse mesmo Jesus conta uma parábola de um homem que estava juntando uma série de coisas nesta terra aqui. E depois tem um diálogo estranho consigo mesmo, um diálogo egoísta, em que ele fala: meu Deus, já sou uma pessoa cheia de estabilidade, conquistei aquilo que eu queria. Agora descansa, dorme, bebe, come. Aproveita, que beleza. Nesta mesma noite Deus lhe diz: louco, pedirão de volta a tua vida, ainda esta noite. Porque assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. É um tolo aquele que tem na vida o simples desejo de acumular riquezas nesta terra. E nós, que recebemos de Deus, nesses 2 dias de encontro, 2 dias e meio, vamos dizer assim, começou sexta-feira, recebemos de Deus um tesouro extraordinário, e um tesouro tão colossal, que coisa misteriosa, parece até aquele pão multiplicado, quando faltou o pão ali, e Jesus na Galileia multiplicou. É um pão que quando divide, multiplica. Que coisa estranha, um tesouro extraordinário que eu recebi, e que eu tenho capacidade de distribuí-lo quanto quiser. O que eu vou fazer desse tesouro? É em função disto que eu serei julgado por Deus. Porque os tesouros que eu souber acumular, não nesta terra, mas no céu, é em relação a esses dos quais eu serei especialmente cobrado. E os tesouros que eu acumular lá, vão me dar aqui nesta terra a autoridade de assinar um cheque. Sim, um cheque, para sacar um bem que eu soube depositar num lugar seguro, que é a eternidade feliz. Vejam o que disse Dr. Plínio numa ocasião. E com isso as palavras se encerram, para que a gente saia daqui com esta impressão de que de fato nós recebemos um tesouro, e esse tesouro tem que ficar muito bem guardado no céu. E nós recebemos um convite para acumularmos muitos outros tesouros, e nós termos a certeza de que, por mais complicados que sejam os dias, ela, Maria Santíssima, estará nos protegendo, porque sairemos daqui na convicção de que vós, Senhor, vós, Senhora, sois um refúgio para nós. E esse refúgio será também luz que já ilumina as coisas que vão se passar, e vai haverá de proteger aqueles que são delas. Dizia ele, nosso pai fundador, Dr. Plínio: prestai atenção, mais do que nunca posso dizer, e tenho certeza que moço João poderia fazê-lo com muito mais propriedade. Meus irmãos e irmãs em Plínio, prestem atenção no que ele vai dizer. Eu, dizia ele, Dr. Plínio, consagrei carregou sobre si todos os aspectos da derrota. Viram hoje? Ele dizia, todos os aspectos do fracasso, todos os aspectos da rejeição. Que tristeza, não acumulou nada. Rejeição, fracasso, derrota. E continua: não houve fruto de humilhação que eu não comesse. Meu Deus, eu que quero provar doces frutos, e ele, frutos de humilhação que ele não comesse, não houve. Não houve lágrima de isolamento, de repúdio, de dor que eu não vertesse. Eu que reclamo e quero sorrir, e ele dizendo que não houve lágrima que não derramou. E continua: mas quando do meu corpo sair a última gota de sangue, quando meus olhos verterem a última lágrima, eu poderei dizer: bonum certamen certavi, cursum consumavit. Eu combati o bom combate. E ele vai dizer, concluir, e com segurança, de quem passa um cheque para o céu,
Eu farei a minha cobrança. Porque o tesouro dele não estava aqui, estava lá. Eu farei a minha cobrança, cheia de humildade, de joelhos, e com a alma transbordando de amor, dizer a Deus: Senhor, Senhor, dai-me agora o prêmio de vossa glória. Foi assim que ele morreu, levantando os braços para Deus e passando um cheque, cheio de confiança, porque soube acumular bens, não nesta terra, mas na eternidade feliz. E é esse convite que ele nos faz hoje. Continuar caminhando nesta terra, combatendo o bom combate, como filhos e filhas dele, mas olhando para o céu, porque no dia certo vão poder passar esse mesmo cheque. Ai, conta sem fundo, não se aflijam, ele paga lá em cima. E vamos poder de joelho dizer: dai-me agora, Senhor, um prêmio que eu não mereci, mas um prêmio que vós conquistastes para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.